Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, sejam amparados também em seus lares, em suas vidas. Começando então a nossa palestra da noite de hoje, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, a Francisco de Assis, o patrono do nosso centro. Que seja uma noite de muita luz, de muita paz para todos nós que aqui estamos presencialmente, aos que forem assistir a gravação pela internet, que todos recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. Iniciando a nossa noite de hoje, a nossa atividade da noite, fazendo a oração de São Francisco, patrono do nosso centro espírita. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje estamos recebendo aqui mais uma vez nossa companheira Nilza Michelin, já nossa sócia aqui de palestras da casa. Nilza, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão em casa, confortavelmente, não é? Conosco. Bom, do que a gente vai conversar? A encomenda do Wilson foi para falar sobre os pais. E eu confesso para vocês que deu um trabalho danado, porque eu comecei a pesquisar, montei de um jeito, quando foi hoje, 5 horas da manhã, que é a minha hora de acordar, veio uma outra ideia. Então, eu montei tudo isso, ainda falei para ele, eu estou arrematando, né, Wilson? Arrematando o trabalho, de fato, para podermos conversar um pouquinho. Então, vamos lá. É sobre pai, sobre paternidade, e naturalmente maternidade está incluído aí, né? Lá no Livro dos Espíritos, a questão 491 vai falar sobre o anjo da guarda. E eu fiz uma associação. Nós temos sim o nosso anjo protetor, que nos acompanha muitas vezes, até mesmo enquanto fazendo o nosso planejamento reencarnatório. Então, este é o nosso amigo espiritual que nos acompanha, que nos ampara, que quer nos intuir a qualquer preço, e nem sempre ouvimos, não é? Mas é importante saber que nunca estamos sós. Eles estão sempre pertinho de nós. E aqui na Terra, nós temos pai e mãe. Eu considero-os como nossos anjos encarnados, porque eles, assim como o anjo da guarda, têm missão igual, é a mesma coisa. Tá? E é o que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos ver essa questão 491 do Livro dos Espíritos. Antes eu trouxe aí a palavra de Jesus para nós. Honrai vosso pai e vossa mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Está lá nos evangelhos, né? A questão que pergunta, Kardec perguntando aos espíritos, qual a missão do espírito protetor? E como eu disse para vocês, do meu entendimento, pai e mãe são espíritos encarnados para também nos proteger, não é? Até quando? Até quando nós aprendemos a proteger o outro também. Porque assim como estamos filhos um dia, no futuro podemos ser pais. Então é importante esta aprendizagem. Diz ali então que o papel deles é de um pai com relação aos filhos. Bem isto, né?
Em seguida ele diz, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. É tão importante isso. Saber que os nossos pais nos conduzem para sermos espíritos bons. Isto é fundamental. Daí, muitas vezes, a minha preocupação daquelas pessoas que conhecemos, em que o pai, e às vezes a mãe também, não sabe educar o filho. Tem professor aqui? Então você sabe como está a sala de aula, né? Eles não recebem a carinhosa educação que os pais precisam fazer, vão para a escola, que os pais esperam que a escola eduque, quando na verdade a escola instrui, é outra coisa, não é, querida? É outro processo. Claro que a educação caminha junto com a instrução, não há dúvida. Mas responsabilizar a escola, o professor, para educar o seu filho, não funciona. Embora esteja acontecendo isso atualmente, e eu considero isso muito sério, sabe? Eu me lembro quando estava na escola, e algumas professoras que xingavam os meninos, as meninas. Este não serve para nada, é um vagabundo, desculpa a expressão, não vai aprender nunca. E quando eu ouvia isso, eu ficava arrepiada. E aí eu vi que em casa também os pais os tratavam assim, que muitas vezes nós chamamos para conversar, para entender como é que vive em casa. Aí eu dizia para as professoras, a matéria-prima mais delicada do universo está nas nossas mãos, não é? Que é o espírito. Eu tenho que ensinar aquele meu aluno, que é um espírito, a ser uma pessoa voltada para o bem, assim como os pais, não é? Como está dizendo aqui, não sei mais onde, olha lá, pela senda do bem. O professor tem suas obrigações, sem dúvida nenhuma, mas o compromisso maior é da família, é dos pais. E ele continua aqui. Qual é, então, a tarefa? A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, que também nem sempre ouvem, não é? Mas o exemplo é tudo. Toda a minha vida. Minha mãe faleceu em 84. Até hoje eu lembro do jeito que ela nos educava. Era o olhar. Eu falo assim, minha mãe nunca gritou. Eu nunca ouvi a voz da minha mãe, além da altura natural dos relacionamentos. E quando ela queria que nós fizéssemos alguma coisa, ela olhava e se era para sair dali, ela fazia só assim, gente, ó. Mas não ficava um, não ficava ninguém. E ninguém ficava atrás da porta tentando ouvir a conversa da minha mãe. Ia cada um fazer o que tinha que fazer, sabe? Por quê? Porque era a forma como ela nos tratava, amorosamente, carinhosamente. Meu pai também, com muita firmeza, com muito cuidado pelo nosso futuro, enfim, pelas histórias de cada um de nós, não é? Então, eram conselhos inesquecíveis. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Esta é a tarefa do anjo da guarda, mas os nossos pais também têm a mesma tarefa. Proteger, amparar, cuidar, amar profundamente. E quando eles amam de verdade, nós sentimos isso, não é? No fundo do coração, nós percebemos cada gesto deles para cuidar de todos nós. Eu quero contar para vocês que quando eu saí da minha casa, o meu pai me chamou, eu fui para São Paulo trabalhar e disse assim, minha filha, nunca passe fome. É a pior das conselheiras. Por que ele falou isso para mim? Porque ele era um músico e ele trabalhava num cabaré. Ele
todo fim de semana a banda que ele conduzia ia tocar no cabaré. E muitas mulheres foram parar ali prostituindo porque estavam passando fome. Então o cuidado que ele tinha era muito grande. E eu me lembro que ele disse assim: se você não tiver o que comer, chama o pai, que eu vou buscar você em qualquer lugar do mundo. Eu sempre lembro disso com muita emoção, porque eu sempre senti o amor dele, mas naquele momento em que eu saía de casa para me aventurar de uma certa maneira, não é longe deles, ele me deu o maior dos conselhos, para que eu me protegesse, para que eu cuidasse de mim e que não criasse dificuldades para mim, não é? Para quê? Para me proteger. Foi assim a vida inteira e era muito bom. Ele era tão maluco, sabe? Ele fazia coisas assim absurdas. Um dia ele comprou 2 carros, que ele queria construir um só. Então ele achou que ele podia pegar no pé. Tem alguém aqui que gosta de mecânica? Geralmente os senhores gostam, né? Ele não conseguiu, mas ele tentou meses, sabe, de fazer um carro do jeito que ele queria lá. Foi muito interessante. A gente vê a luta dele no quintal de casa para fazer algo que ele queria tanto. E ele conta: a única coisa que eu não dirigi foi avião e helicóptero, o resto, inclusive trem. Muito bem, o pai é o canal que Deus se utiliza para entregar o Espírito criado por Ele, não é? Somos todos filhos de Deus, não é isso? Para ser conduzido na viagem reencarnatória. Como a mãe, ele, o pai, terá que prestar contas do filho que lhe foi entregue para ser amparado, educado, protegido e amado na sua experiência, não é? Da paternidade. É bem isso. E quando a gente encontra um pai que cuida realmente, nosso entendimento é esse: ele está cumprindo o papel dele, assim como a mãe, não é? Que também tem os seus deveres, tem o seu compromisso com Deus sobre aqueles espíritos que reencarnam sob a proteção deles. E a gente tem, assim, algumas outras coisas para ver aqui que eu achei muito interessante nesse estudo. Então, recordando, não é? Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverem longe ou longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É bem isso, né? Então, a gente tem aqui no Evangelho que fala de novo sobre isso, mas ele amplia mais um pouquinho, dizendo para nós: o mandamento honra a vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade. Achei muito interessante eles colocarem isso, que é também um gesto de caridade a forma como nós cuidamos dos nossos pais, o jeito que nós lidamos com eles, que cuidado nós temos com ele. A gente vai trazer umas perguntas aqui para pensarmos um pouquinho, né? O mandamento honrai o vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e sua mãe. Isso é tão profundo. Aí a gente tem que pensar, eles, pai e mãe, se comprometeram a se encontrarem aqui na Terra, por exemplo, viverem em união e dar a nós, espíritos, a oportunidade da reencarnação. E eu, sempre que penso neles, eu agradeço profundamente. Tiveram 10 filhos e nenhum deles, em momento algum,
foi pensado, imaginado em aborto. Jamais. Ela teve 4 perdas, 5 perdas, mas perdas naturais. 2 vezes eram gêmeos, 4 crianças, e depois um menininho chamado Ricardo, que morreu com 4 anos de idade, na década de 50. Minha mãe dizia que não há dor maior. Não há dor maior. Então, todos nós fomos muito cuidados, né? Amorosamente cuidados por todos eles. Mas o termo honrai encerra um dever, nós temos deveres com eles, assim como eles também têm deveres em relação aos seus filhos, né? Dever a mais para com eles, que é a piedade filial. Eu vou contar um caso para vocês muito rápido, que até hoje a mim me incomoda. Eu conheci uma família e nós nos víamos muitas vezes lá em São Paulo. Eram amigos de casa. Um dia, uma época, ficamos 5 meses sem encontrá-los e fomos visitar. O que nós encontramos lá? A mãe dela, que estava escravizada na casa, tendo que trabalhar para ela. E o salário da mãe era colocado na mão dela. Grave, né? Nunca mais voltamos lá. Sem julgamento nenhum. Mas não tínhamos mais ambiente. Porque também tem isso, né? Às vezes é tão diferente o jeito que a criatura vive, que a família vive, que a gente não sente conforto em ficar junto. Então, sem comentários, sem crítica, nós simplesmente perdemos o encantamento de ir ficar algumas horas com este casal. Até hoje, quando eu lembro da história, eu confesso para vocês que eu me pergunto como que ela teve coragem, né? Além de escravizar a mãe, que tinha que fazer tudo, e era uma senhora com bastante idade. Sua aposentadoria tinha que entregar na mão dela. Para mim é muito chocante. Mas, enfim, o que faltou? Piedade filial, né? Não respeitou, não amou, não facilitou, não suavizou a vida daquela criatura. Aí eu fiquei me perguntando e convido vocês a pensarem também. Eu cuidei dos meus pais da melhor maneira possível, morando longe, mas nunca fui ausente da vida deles, né? Eu os amparei e quando ainda estão aqui, a pergunta é, eu os amparo? Como é o meu relacionamento com eles, né? Não deixo que lhes falte cuidados necessários para garantir uma vida saudável e feliz? Como foi o meu relacionamento com os meus pais? Como é o relacionamento de quem tem pai e mãe ainda aqui na Terra, aqui por perto, né? A gente ouve muitas histórias. Eu tenho uma amiga lá ela mora lá em Paulínia, e ela e o esposo cuidaram dos pais dela de um jeito maravilhoso. O melhor cômodo da casa, o lugar na mesa, tudo era em torno do que eles queriam, amorosamente. O genro e a filha do casal. A mãe morreu não faz muito tempo. E tudo assim, inclusive viajei com eles uma ocasião, queríamos viajar de novo e ela disse para mim, Nilza, enquanto minha mãe estiver aqui eu não saio mais. Isso é amor, né? Amor, respeito, e é maravilhoso. O que mais que a gente tem aqui? Eu perguntei se eu os amparo ou amparei. Não deixo que lhes falte cuidados necessários para garantir uma vida saudável e feliz. Até meu marido entrava na onda, sabe? Minha mãe ia ficar comigo muitas vezes e ele fazia assim, aqui mulher, ó, dá esse dinheiro para sua mãe. Minha mãe adorava fumar.
Quem sou eu para criticar, né? Então eu colocava o dinheirinho na bolsa dela. Ela acordava, ela abria, falava, Papai Noel passou por aqui, não é? Então são momentos felizes, lembranças felizes que a gente tem daquilo que todos fazíamos. E meu marido era tão sensacional que quando meu pai adoeceu, ele instalou meu pai no hospital, no quarto particular, não deixou que faltasse absolutamente nada para que ele tivesse o seu finzinho de vida da melhor maneira possível. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, que seja intenso o respeito por eles, as atenções, não é? Que mais? A submissão. Então lá em casa era assim, Wilson. Minha mãe ia para minha casa em São Paulo e ela mudava toda a minha casa. A gente tem um jeito da gente, né? Ai, filha, assim não tá bom. Não pode mudar. Filha, vamos. Depois que ela ia embora, eu voltava tudo do jeito que eu gostava. Mas eu deixava, porque ela ficava feliz, né? Ficava bem feliz. Mas ela era divertida, ela era muito, muito querida. E a condescendência envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao nosso próximo. É isso mesmo. Nós temos que tratá-los da melhor maneira possível, do jeito melhor, do melhor conforto, os momentos de alegria. Lá no Evangelho fala até em atender o que é supérfluo, né? Que muitas vezes, como eu disse para vocês, minha mãe gostava de fumar e nós atendíamos. Ela gostava, né? Se tenho pelos meus pais profundo respeito e amor. Quando eles já voltam para o mundo espiritual, a saudade que fica, as lembranças felizes que a gente guarda, não é? Saber e viver sossegadamente, porque respeitou, porque acolheu, porque amparou, porque não deu muitas decepções, né? Porque também tem isso. Uma vez meu filho começou a trabalhar, então eu sentei com ele e disse assim: seus amigos vão almoçar fora e a empresa que paga, alguns vão pedir nota fiscal maior do que o que você gastou. Tem disso por aí, não tem? Eu disse para ele: não me faça passar vergonha. Faça a nota fiscal do que você gastou, né? Não nos ofenda. Depois de uns anos eu perguntei: filho, e aí? Você tem cumprido realmente? Você vai almoçar e a empresa paga? Ah, mãe, não dá, né? Eu tenho que fazer o que você falou, senão minha consciência fica pesada. Ah, ainda bem, porque eu ficaria com vergonha de você se comprometer por uma coisa tão pequena. Grande também não, né? Mas por bobagem de uns trocos, tenha dó. Eu achava aquilo saía. No meu trabalho, as pessoas faziam contas a mais. Falei, de jeito nenhum. Nossa, eu tenho um nome a zelar, né? A gente tem uma honra que deve ser realmente conservada. Piedade filial. Tem lá também um trechinho que eu gostei muito e trouxe para a gente. Honrai a seu pai e sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades e proporcionar-lhes repouso na velhice e cercados de cuidados, como eles fizeram com cada um de nós. E se não foram bons pais, se não foram boas mães, como é que fica o nosso coração, né? A gente também tem que pensar nisso. O perdão, neste caso, é fundamental e pedir a Deus uma nova oportunidade para que possam se reunir outra vez e então fazer brotar o amor, porque não tem nada mais importante
na vida de cada um de nós que não seja o amor. Tenho sentimento de gratidão a eles por terem me acolhido nesta encarnação. Eu tenho. Quando eu vejo um caso de aborto que ainda me assusta, eu levanto as mãos para o céu por eles terem me acolhido a todos nós amorosamente, com todo o cuidado que era possível, aquela família tão modesta como eles eram, de cuidar de cada um de nós, amorosamente cuidando de nós. Aí eu trouxe um banquinho e eu convido vocês a fecharem os olhos, imaginando que estão ali, sentados naquele banquinho em plena natureza, ao lado do seu pai. Mesmo que ele já esteja no mundo espiritual, para podermos falar de amor com eles, nós podemos dizer assim: neste Dia dos Pais, agradeço por ser meu exemplo de honestidade, coragem e bondade. Imaginar-se de mãos dadas com ele e declarando o amor, a confiança, o respeito, as lembranças felizes, a saudade. Pai, suas palavras sempre me deram coragem para enfrentar o mundo. E quando ele fala, vai atrás. Quando ele fala, você não pode perder essa oportunidade. Quantas vezes, não é? Os filhos podem ouvir isso dos pais. É o Senhor que sabe como lidar da melhor forma comigo. Obrigado, Pai. Eu te amo muito. Você é um Pai amoroso. Você sabe como me fazer feliz. Você sabe como arrancar um sorriso meu. Você sabe conversar comigo. E aí, nós vamos imaginando que estamos com Ele, sentadinho ali naquele banco. Vamos nos levantar com Ele, dar um abraço saudoso e feliz por nos reencontrarmos pelas suaves linhas do pensamento e lembrar da mensagem de Jesus. Honrai vosso Pai e vossa Mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, o Senhor teu Deus te há de dar. Vamos à prece hoje? Então nós vamos falando com Deus, que é Pai, Paizinho querido. Acolhe, Senhor, a nossa gratidão por todas as bênçãos que derramas sobre as nossas vidas. Obrigada, Paizinho querido, pelos meus pais, perfeitos para mim, para a minha evolução, para o meu crescimento na minha condição de espíritos. Àqueles que já foram para o mundo espiritual, eu peço, Senhor, que acolha cada um deles, para que eles possam viver ainda mais a experiência do amor. Aqueles pais que ainda estão por aqui, que sejam abençoados, sentindo, Senhor, a sua doce presença. Por nós, mais uma vez, a nossa gratidão. E como sempre te pedimos, Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Só antes de encerrar,
Todo mundo que vem aqui sabe que meu pai está sempre comigo. Onde eu vou fazer palestra, ele vai junto comigo. Eu estou como presidente da casa, ele está como vice-presidente, então está tudo em família. Como uma singela homenagem a todos os pais que estão encarnados, meu pai sempre me acompanha, que sempre está comigo. Às vezes ele prefere mais o cachorrinho do que eu, mas em todo lugar que eu vou fazer palestra, aqui na casa, sempre me acompanhou, né, tantos e tantos anos. Então, essa singela homenagem aos pais, aos que desencarnaram, como a Nilza falou, e aos que estão encarnados ainda. Graças a Deus ainda tem. E eu Meu pai fazia junto meu comigo. trabalho pensando em vocês todos. Tá vendo? Então sempre juntos. Sempre juntos.